Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso clássico Café das Sabidonas, que acontece pontualmente às 7h30 toda segunda-feira. Se você perdeu algum episódio, aí você consegue assistir pelo YouTube, basta digitar lá Café das Sabidonas, ou também consegue escutar pelo Spotify, tá bom? Nath maravilhosa, bom dia! Bom dia, Carol. Vambora. Nós estamos a um dia aí do nosso evento de peelings. Eu estou muito ansiosa. Quem ainda não se inscreveu, ou quem ainda não sabe do que nós estamos falando, amanhã nós iniciamos aí o nosso evento Peeling Experience, que vai ser um evento sobre peelings químicos. 3 passos aí, né, para aplicar protocolos de peelings com risco zero de intercorrência. Estamos muito ansiosos porque nós estamos preparando coisas incríveis aí para vocês. Tem muitas surpresas, tem muito conteúdo. Teremos prática ao vivo aí com modelos também. Então, se você ainda não se inscreveu, basta digitar aqui eu quero nos comentários para você receber aí todas as informações, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. O Silvinho já vai escrever aqui pra gente também. Vamos entrando aí. Eu deixei vocês um pouquinho longe aqui pra eu ver os comentários de vocês. Só me sinalizem se está tudo bem aí com vocês. Bianca, maravilhosa, bom dia! Vambora, meus amores. O que eu separei pra vocês aqui então? Ó, se você ainda não se inscreveu no nosso evento, basta digitar 0306 aqui. Iniciamos amanhã pontualmente às 8 horas da noite, tá bom? Germana, maravilhosa, bom dia! E tem muitas surpresas pra vocês, então eu espero vocês pontualmente amanhã. A gente não pode se atrasar porque é uma pancadaria de coisa, tá bom? E vocês sabem que nós respeitamos muito o tempo de vocês aí, então nós vamos iniciar pontualmente às 8 horas aí. Perfeito, que o áudio está ótimo aí pra vocês. Buenas, nós estamos aqui, gente, no nosso, se eu não me engano, tá? No Café das Sabidonas, deixa eu ver o que o Silvinho colocou aqui, ó, tá? No Café das Sabidonas, nós já preparamos vários episódios para vocês aí sobre peelings químicos. Então, nós temos lá, até deixa eu abrir aqui, ó, para relembrar os episódios aí, né? Acne e peelings químicos, concentração e pH em peelings químicos, concentração de princípios ativos, manto hidrolipídico, ácido salicílico, vilão ou mocinho, pré-peeling, né? 5 fatores aí que influenciam no resultado dos peelings. Enfim, lá dentro do Café das Sabidonas você encontra todos esses episódios. Por que nós estamos fazendo esses episódios aí que antecedem a nossa semana de peelings químicos? Porque é muito conteúdo, né? E no nosso evento de peelings, nós temos um tempo aí restrito com vocês também, então eu já estou preparando esses episódios para que vocês cheguem amanhã afiadíssimas aí no conteúdo sobre peelings. Então, se você perdeu algum episódio, corre lá no YouTube, já se inscreve no nosso canal e já começa a assistir aí, beleza? Nós já falamos aqui também sobre a classificação dos peelings em relação à profundidade. Até bom dia, Rê, maravilhosa, Regina, maravilhosa. Bom dia, bom dia. Built, bom dia. Novata por aqui, seja muito bem-vinda. Ó a Carol aqui, bom dia, estou super ansiosa para amanhã. Vocês não comecem, que eu tô mais ansiosa acho que vocês. Nós já falamos aqui em alguns episódios sobre a classificação dos peelings em relação à profundidade. Acredito que isso não seja assim uma grande novidade para vocês, né? Então nós temos peelings aí que tem uma ação mais uma ação muito superficial, uma ação superficial, uma ação aí intermediária e uma ação mais profunda no nosso tecido, certo? E aí hoje eu trouxe para vocês a classificação dos nossos agentes peelings aí em relação às principais características deles, né? E eu preparei, gente, uma coisa incrível, que eu vou dar um spoiler para vocês aqui, que é uma tabela super completa. Olha, levei um maior tempo para fazer isso aqui, mas essa é uma tabela que ela já me acompanha há alguns anos aí, pelo menos, tá? Porque é uma tabela que ela tem todas as informações. Beijo. Bom dia, bom trabalho, Deus te acompanhe. É uma tabela que já me acompanha há algum tempo aqui, deixa eu achar ela, tá? Onde eu coloco tudo aqui nessa tabela. Pera aí, gente, calma aí, ó.
que nós temos aqui? O nosso agente químico, o pK, né? pH recomendado aí, o peso molecular, se necessita ou não de neutralização, tempo de atuação, força queratolítica, grau de desconforto na pele do paciente, descamação, se causa descamação ou não causa descamação, branqueamento, né? Se causa ou se pode causar frouxa. E qual é o veículo mais recomendado para desenvolver essa formulação? Qual é a força queratolítica que tem esse ácido? Quais são, se possui ou não aí uma característica lipofílica, mesmo que indiretamente, né? Porque nós temos, todos os peelings, eles têm uma característica queratolítica e uma característica lipolítica, mesmo que indiretamente. Claro que cada um dentro da sua força específica aí. Então, eu coloquei isso nessa tabela também. Poder de vasodilatação, né? Aqui nessa questão da vasodilatação, que nós vamos falar muito na quinta-feira, na nossa aula do evento de peelings, onde eu vou estar falando para vocês essa questão, né, que eu trago peelings quentes, peelings frios, por que essas nomenclaturas? Isso se requer muito pelo poder de vasodilatação dos peelings ali, vocês vão entender um pouco melhor lá na nossa semana dos peelings, certo? Lá não, né? Amanhã, inicia amanhã. Observações clínicas, né? Então, os principais pontos aqui deles, potencial, se ele tem algum potencial hidratante, umectante ou não, se ele contribui para a perda de água transepidérmica, grande parte deles aqui sim, né? Se ele tem alguma ação antimicrobiana aí também, se ele tem uma ação na bactéria da acne. Então, assim, ó, essa tabela aqui, meu amor, isso aqui é o suprassumo aí que nós temos, né? Isso aqui foi desenvolvido especificamente para dentro do curso, tá? Kat, bom dia, ex-aluna do Fórmula Home Care, aquele divisor de águas na cosmetologia. Amo, Kat! Bora! Sim, tá? Que o pessoal perguntando se eu indico fornecedor para as fórmulas cosméticas. Sim, tá? Mas a gente vai falar muito sobre isso lá na nossa semana, a partir de amanhã, aí no nosso evento sobre peelings químicos. Mas, por que eu trago, né? Falando da planilha para você, sobre a classificação dos peelings ali. Eu trago muito isso também, a base da cosmetologia para as alunas, né? O que acontece? A gente tem muitos princípios ativos. Cada princípio ativo tem as suas características específicas aí, as suas aplicabilidades. Qual é o melhor veículo, qual é a melhor base ali para estarmos desenvolvendo, né, aquela formulação para favorecer a permeabilidade desse princípio ativo. E isso também se aplica para os nossos agentes peelings. Então, quando a gente está trabalhando com peelings, eles carregam características ali muito específicas que, obviamente, vão demandar aí a questão da permeabilidade dele, profundidade de permeação aí nesse tecido. No nosso último café, eu falei para vocês aí sobre a importância, né, de estarmos preparando o tecido para receber os agentes peelings. Por que é tão importante a gente nivelar, né, coloco entre aspas aqui, nivelar esse tecido, deixar esse tecido mais homogêneo para receber esse agente peeling. A gente vai falar muito sobre isso amanhã. Amanhã a nossa aula é principalmente sobre preparo da pele. Eu vou trazer para vocês os conceitos do porquê, né, dos porquês aí, e também muita sugestões aí de princípios ativos e formulações para vocês, tá? Então, cada um carrega a sua característica específica aí. E aí, por que disso, né? Nós temos, inclusive eu já falei para vocês isso também em outros cafés, que nós temos peelings aí que eles têm uma ação, uma característica mais queratolítica. Todos eles, se vocês baixarem a ficha técnica lá desses agentes peelings, né? Vocês vão ver que, obviamente, todos eles, né, dentro de alguma escala, ele possui alguma força queratolítica. Alguns mais, outros menos, mas todos ali têm algum nível de ação queratolítica, assim como ação lipolítica também. Eu sempre gosto de separar essa palavra para vocês entenderem, né? Então, de queratina, né? Lítico, de quebra. Então, ele quebra, degrada a queratina, as proteínas aí da nossa pele. A mesma coisa quando a gente fala sobre lipolítico, lipo, de gordura, lítico, de quebra. Então, ele degrada aí gorduras, lipídios da nossa pele, certo? Buenas, então, os principais peelings, até coloquei para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar isso aqui para vocês, talvez. Vamos tentar? Vamos tentar, não sei se vou conseguir, porque vocês estão presas aqui. Enfim, vou tentar, peraí. Oh, Deus, um segundo. Não, acho que eu não vou virar, gente, porque vocês não estão entendendo. Vocês estão presas aqui, o microfone tá por baixo, vai ser muita função. Eu vou falar pra vocês aqui, tá? Então, nós temos aí alguns peelings que eles têm uma característica maior lipossolúvel. Eu queria mostrar a tela para vocês aqui, mas vocês não se preocupem que amanhã eu vou estar mostrando isso aqui novamente para vocês, tá?
É mais com mais riquezas de detalhes, obviamente. Mas aqui, falando pra vocês, ó. Nós temos alguns peelings aí que são lipossolúveis. Então, nós temos aqui o nosso ácido azelaico, o Gessner, o ácido salicílico, o ácido retinóico, o ácido pirúvico, o ácido mandélico e o ácido ascórbico lipossomado, certo? O lipossomado, ele tem uma característica mais lipossolúvel, né? Então, o que acontece? Para esses agentes peelings aqui, o melhor veículo, quando nós vamos aí formular eles, eu quero desenvolver uma formulação específica aqui para o meu consultório de peelings, né? Vou colocar aqui o ácido salicílico junto com o ácido mandélico, enfim, quero fazer um blend de peelings aqui. Qual é o melhor veículo para eles? O melhor veículo para eles é uma solução alcoólica, certo? Tanto que eles trazem aí, né? Normalmente, quando a gente coloca esses peelings aí numa formulação, eles estão combinados aqui, ó, com álcool, acetona, propileno glicol, que ele é um álcool orgânico aí também. Inclusive, muitas vezes as pessoas veem o propileno glicol combinado em alguma formulação de peeling específico e acreditam que ele esteja ali fazendo a ação de peeling. Não. Inclusive, isso é uma coisa que a gente vai separar, a gente vai falar muito sobre isso a partir de amanhã, sobre o que são princípios ativos, o que são componentes químicos e quais são os agentes que fazem peeling e por que que eles fazem peeling. Isso está principalmente pela estrutura química deles, certo? A gente vai separar um pouco melhor essa galera aí para vocês entenderem isso no detalhe amanhã. Então, quando a gente fala sobre peelings aí, né, que tem essa característica de lipossolúveis aí, né, que são mais lipofílicos, o melhor veículo para eles é aí o álcool, acetona, propileno glicol, que é um álcool orgânico, ou também cremes e loções que tenham aí essa característica mais lipofílica, certo? Porque eles se dissolvem melhor em gordura. E isso também, quando a gente começa a entender, é por isso que eu digo, né? O conhecimento, gente, ele abre, ele faz assim na cabecinha da gente, ó. Sabe? Sabe aquele meme que tem na rede vizinha, tipo assim, a cabecinha? Porque o que acontece? Quando você entende a característica, é assim nos princípios ativos também. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Você só tem que olhar no detalhe mesmo. Então, quando você começa a entender as características de cada ácido, de cada peeling aí, tudo começa a fazer mais sentido. Então, poxa, eu tenho aqui alguns peelings, né, cuja classificação deles aí são queratoríticos, eles têm mais, são mais lipolíticos, né, eles têm mais afinidade aí por lipídios. O que que isso quer dizer para mim? Que eles têm mais afinidade em peles oleosas, certo? É por isso que muita gente utiliza de forma até indiscriminada, muitas vezes, o ácido salicílico, o ácido mandélico, né? Porque eles têm já essa afinidade. A questão e essa tabela traz muito isso para vocês, essa tabela que eu desenvolvi, sobre a classificação em relação à força lipolítica dele, né? Porque, claro, como eu coloquei para vocês aqui, a gente tem vários: ácido azelaico, ácido salicílico, retinóico, pirúvico, mandélico, ácido ascórbico lipossomado. Beleza. Então, quer dizer que eu vou usar todos eles para uma pele oleosa? Não. Primeiro você precisa entender qual é a força lipolítica que você precisa naquele tecido. É muito? É pouco? Será que se eu usar um só vai ser o suficiente? Ou eu posso trazer um blend aí associado para essa pele, entende? Então, cada um ali tem uma escala de força lipolítica, assim também como nós temos uma escala de força queratolítica aí nesse tecido. Não é porque muitas vezes vocês encontram lá na ficha técnica, e isso é até uma coisa que a gente está organizando muito para dentro dos cursos, né? Porque o que acontece? Quando a gente vai buscar a ficha técnica ou evidências científicas aí sobre princípios ativos, sobre os agentes peelings aí, são bem confusos, né? Cada um traz de uma forma, cada um traz uma parte. Então, muitas vezes, para você ter tudo que você precisa ali sobre pK, peso molecular, mecanismo de ação, reações adversas e etc., você tem que visitar ali de 5, 6, 7 materiais muitas vezes. Então, nós estamos compilando tudo isso, né, para facilitar essas abordagens, para que você tenha tudo exatamente em um único só lugar, que você bata o olho ali e saiba exatamente o que você está fazendo. E muitos não trazem essa questão da força. Qual é comparado, né? Vamos pegar aqui o ácido salicílico comparado ao ácido mandélico e ao ácido azelaico. Qual deles tem mais força lipolítica? Essa é a questão. Porque na nossa prática clínica, não é só, essa categoria aqui, eles são lipolíticos, aí eu vou pegar eles. Não, não é por aí, né? Qual é a força que você precisa ali? Então, existe essa escala
E isso nós desenvolvemos aí com muita maestria para vocês aqui, para vocês terem isso em mãos aí, certo? E aí nós temos aqui, ó, esse aqui também é uma pegadinha, né? Nós temos aqui os principais peelings aí que são hidrossolúveis. Então, hidro de água, isso não é novidade, né? Deixa eu molhar o bico. Gente, um frio no sul aqui, menina do céu, que você tá louca. Gente, nós acordamos aqui hoje, minha filha, com 2 graus, você tá louco? Agora deu uma esquentada, tá 5 graus. Aí as pessoas perguntando, você lava o rosto com água gelada? Mas nunca, mas nem se me pagar, gente, juro, nunca, tá? Eu tomo banho quente mesmo, e aí, claro, depois eu reponho os lipídios aí, a hidratação da minha pelinha, mas vai você, 2 graus, tomar um banho gelado aqui, minha filha, você tá louca, que isso? Nem pensar. Vamos embora aqui falando dos nossos peelings, então, hidrossolúveis, né? Hidro de água, então eles são mais solúveis em água aí. Quem que nós temos aqui, ó? Ácido lático, ácido glicólico, o nosso fenol aí, né? Que não é uma técnica que eu aplique, mas eu sei que tem muitos colegas mais arrojados aí que trabalham, né? Ácido ascórbico e a nossa vitamina C e também o ATA, que também eu não trabalho. Mas eu trouxe ele para vocês aqui nessa categoria de hidrossolúvel. O que acontece? Muita gente, a gente passou por esse período na nossa área sobre o ácido glicólico, né? Muita gente utilizando o ácido glicólico de uma forma totalmente indiscriminada. Ah, porque ele é bom para oleosidade, ele é bom para acne, ele é bom para isso, ele é bom para aquilo. O ácido glicólico, gente, como eu falei para vocês aqui, ele é hidrossolúvel, então ele tem uma maior afinidade pela água, certo? Eu já, inclusive, trouxe esse esquema em outros episódios aí para vocês. Ele, gente, esses ácidos, quando eles tocam as estruturas cutâneas aí, eles vão em busca, né, do H2O aí para fazer essa ligação, né, desprender esse íon H+, aí no nosso tecido com mais facilidade. Quando eles não encontram, né, essa hidratação aí no tecido, ele fica a nível superficial, irritando aquela pele, favorecendo a perda de água, aumentando vasodilatação, e aí vai desencadeia todo um processo inflamatório aí, certo? Então, muitas pessoas acabam utilizando o ácido glicólico para preparar uma pele para um peeling, por exemplo. A questão é, qual é o tipo de pele que você está preparando, né? É uma pele que realmente não, Grazi, é uma pele oleosa? Bom, então não é o ácido glicólico que é o mais recomendado para você fazer uma ação de pré-peeling aqui nessa pele. Não concorda? Porque se ele é mais hidrossolúvel, ele tem mais afinidade por água, você está trabalhando aí numa pele lipídica, você precisa aqui de um sabonete pré-peeling que tenha uma característica lipolítica, certo? Que seja mais lipossolúvel aí, e não um glicólico da vida. Então aqui o pré-peeling é muito isso, é você entender o tipo de pele que você está trabalhando, a característica do ácido que você está trabalhando, para que você consiga escolher ali o seu pré-peeling, que é o sabonete, né, no caso do protocolo em si, da melhor forma possível, entende? Então não é assim, ah, tá, eu vou usar o ácido, tem gente que faz isso, né? Ah, eu tenho um único sabonete de pré-peeling aqui, à base de ácido glicólico, e o outro à base de ureia. Ok, mas assim, a gente tem uma cosmetologia tão vasta, a gente tem uma cosmetologia tão, né, gigante, para que você vai se prender exatamente a esses dois ativos que muitas vezes não vão entregar o que você está preconizando aí no seu protocolo? Muito pelo contrário, ainda podem não favorecer de fato a permeabilidade adequada ali desse agente peeling, certo? Buenas, a gente vai falar muito sobre preparo da pele, vocês não se preocupem, amanhã é a nossa pancadaria só sobre preparo da pele e não só o preparo da pele em si para o procedimento estético, né? Amanhã nós iniciamos aí falando sobre tudo que antecede essa preparação da pele dentro do nosso consultório, né? Então vem aí o conhecimento dos princípios ativos, a gente vai falar sobre um pouco ali sobre a combinatividade entre eles, porque a gente vai falar muito sobre combinatividade de blends, de pins na quinta-feira. Então, assim, tem que acompanhar a semana inteira, porque eu não vou voltar no conteúdo. Como vocês sabem, é muita coisa, né? Então, é importante que vocês estejam desde o primeiro dia para acompanhar toda a linha de raciocínio. Nós separamos lá primeiro dia, né? Tudo que envolve a aplicação do pré-peeling, não só o preparo da pele em si, então a escolha dos agentes aí, dos princípios ativos, análise da pele, enfim. Segundo dia a gente vai falar sobre pós-imediato e pós-tardio e no terceiro dia sobre os blends aí de peelings, né? Então é uma semana completa. E no último dia, óbvio, né, que eu não ia deixar de trazer isso, nós vamos falar sobre as intercorrências, como e por que acontecem e como que você pode, em consultório aí, fazer de tudo para não causar, né? Esse é o ponto mais alto aí. E caso cause, saber o que fazer exatamente, beleza?
Então, classificação deles aí, a gente separa nesses dois grupinhos aí. Classificação de ácidos lipossolúveis e ácidos hidrossolúveis, né? Então, um grupo, eles têm mais afinidade por lipídios e o outro grupo, eles têm mais afinidade por água. Ainda dentro dessa classificação, eu queria passar as coisinhas para vocês aqui, mas não tem problema, tá? Depois, amanhã, eu vou estar mostrando tudo isso aqui para vocês no detalhe. Então, aqui, ó, pH dependente, né? Dentro de todas essas categorias, a gente tem aqui quem é pH dependente, quem é concentração dependente e quem é tempo dependente. E isso causa uma grande confusão, né? As pessoas nunca sabem exatamente quem é pH dependente, quem não é. Por isso que nós desenvolvemos essa planilha aí para vocês, tá? Para vocês não, né? Para quem participar do curso lá depois, porque é uma planilha super completa. Mas para que vocês consigam visualizar isso de uma forma muito objetiva ali. Quem é tempo dependente, quem é pH dependente, quem é concentração dependente, tá? Trouxe aqui para vocês também. Então, aqui, ó, pH dependente, tá? Nós temos aqui o nosso tilglicólico, o glicólico, o ácido lático, o mandélico, o pirúvico, o ácido salicílico. Todos esses aqui dependem do pH. Nós já tivemos aqui um café das sabidonas super incrível aí que a gente fala sobre concentração e pH. E aí eu trouxe para vocês de uma forma muito didática para vocês não errarem mais essa questão. Então, quem não assistiu, vai lá e digita, né? Café das sabidonas, concentração e pH em peelings químicos, que vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Mas, para quem não estava lá, o pH, gente, é o freio da nossa formulação, né? Para esses agentes peelings aqui, especificamente, que tem o pH dependente. Então, o pH, ele freia essa substância, ou ele libera essa substância, ou ele ioniza essa substância, ou ele torna essa substância não ionizada aí, certo? Então, ele é o freio, ele controla a permeabilidade, a penetração desse princípio ativo no tecido aí, certo? Nós temos aqui os que são concentração dependente, ou seja, eles não dependem do pH para fazer a função deles. Quem é esse nosso aí? Deixa eu pegar um aqui para vocês, peraí. Achar o nosso... Aqui tá ele, ó, o clássico, o amo, né? O nosso ácido retinóico, né? Então, o retinóico, gente, ele não depende do pH. O retinóicozinho aí, ó, ai, maravilhoso, né? Esse aqui é uma formulação exclusiva aqui do consultório. Que não é só retinóico, né? Tem outras coisinhas aqui também. Vamos ver se eu estiver de muito bom humor, eu conto pra vocês na nossa semana aí dos peelings químicos que inicia amanhã, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, digita 0306 aqui. O que acontece? O ácido retinóico, gente, ele não é pH dependente, certo? Ele é concentração dependente. Então, ele depende de uma concentração adequada para que ele consiga aí chegar, né, nas estruturas, nas células alvo aí da pele, certo? Então, quanto maior a concentração do ácido retinóico, maior será a ação dele sobre o tecido. Ele não depende do pH, beleza? Assim é o ATA também, mas como vocês sabem, aqui eu não trabalho com ATA, beleza? Então, aqui, pH dependente, concentração dependente. E aí nós temos os nossos camaradas que são tempo dependente, ou seja, além aí deles dependerem do pH, muitos deles aqui dependem desse freio, né, da substância, eles também precisam de um tempo no tecido, em contato com a pele, né, para que eles tenham essa ação aí, certo? Quem que nós temos aqui, ó? Então, nós temos o ácido azelaico, o ácido ascórbico, o ácido ferrúlico, o tilglicólico, o glicólico, o ácido lático, o mandélico, o pirúvico, o retinóico. Todos esses são tempo dependente. Então, o que você precisa fazer aqui? O que foi que nós desenvolvemos naquela planilha, né, para vocês ali? Justamente isso. De uma forma muito didática, com colorações, né, para você identificar. Então, você vai bater o olho ali, tá, o retinóico. O retinóico tá aqui, ó, ele é concentração dependente e ele é tempo dependente. Então, quando você for desenvolver uma formulação à base de retinóico, você não precisa sinalizar ali na sua prescrição, por exemplo, né, qual é o pH, porque ele não é um pH dependente, você não precisa colocar isso na formulação. Ao passo que se você for desenvolver um outro tipo de peeling, vou pegar um outro aqui pra vocês. Vamos pegar um outro aqui, ó. Ó, os nossos peelings enzimáticos aqui, ó. Quando você for desenvolver algum outro tipo de peeling que seja, né, pH dependente, aí sim você tem que sinalizar na sua prescrição ali qual é o pH que você está preconizando dentro daquela formulação, porque são substâncias pH dependente, então
dependem do pH para determinar aí a ação sobre o tecido. Quanto mais alto o meu pH, então nós temos lá, né, um pH 4,5, 5, tá agindo já muito superficialmente a nível de extrato córneo, provavelmente está agindo ali a nível de epiderme não viável, né? Ah, vou trabalhar, vou arriscar aqui, vou baixar um pouquinho esse pH, vou colocar num pH 13,5, que é normalmente o pH que nós trabalhamos para peelings de consultório, certo? Aí sim você já está chegando em célula viva, você já está tendo uma maior permeabilidade aí nesse tecido com essa substância, claro, dependendo, né, do estado cutâneo, espessura, textura e irregularidades aí da pele, que a gente vai falar muito sobre isso amanhã. Vocês nunca mais vão errar. Gente, depois da nossa aula de amanhã, vocês vão sair assim, vocês nunca mais vão esquecer de mim na vida de vocês. O que é bom, né? Mas assim, vocês nunca mais vão errar isso, tá? Por quê? Quando eu iniciei no mundo dos peelings aí, gente, eu tinha muito medo, óbvio, não existe, eu acho que um profissional que não tenha passado pelo medo e pela insegurança de trabalhar com os peelings químicos. Isso é normal durante a nossa graduação, né? Só que o que acontece? A gente precisa ir se familiarizando com cada um deles, com as características, principalmente entendendo a concentração e o pH que mandam, né? Geralmente aí em basicamente todos os nossos agentes peelings. Então a gente precisa ir se familiarizando com tudo isso. Lá atrás, quando eu comecei essa planilha que eu estou, que eu, né, aqui, que eu tô fazendo super spoiler pra vocês, e isso aqui foi uma das primeiras coisas que eu fiz, entendeu? Porque eu gosto de ter tudo organizado de uma forma didática, onde eu consiga visualizar cada um deles ali para facilitar a nossa prática clínica, certo? Até fui para não lembro onde que eu tava falando para vocês aqui, sobre os nossos peelings pH, tá, sobre o desenvolvimento ali, né, das concentrações para vocês não errarem. Então, eu construí dentro, né, da minha prática clínica várias linhas de raciocínio ali, vários esquemas. Vocês sabem que eu sou muito do visual, né? Então, eu trago muitas coisas para vocês de tabelas, de esquemas, tabelas de fixação para facilitar a prática clínica de vocês. E uma das grandes, mas assim, o que eu posso dizer para vocês, a grande virada de chave da minha carreira, da minha prática clínica, foi quando eu entendi exatamente o que eu vou compartilhar com você amanhã, de forma totalmente gratuita, sabe? Porque quando a gente se propõe a passar um conteúdo gratuito, não é porque ele é gratuito que ele tem que ser superficial, não é porque ele é gratuito que ele tem que ser um monte de ladainha ali, não é porque ele é gratuito que a gente tem que ficar perdendo tempo ali. Não, eu vou realmente trazer para vocês um conteúdo de ponta, de qualidade, de nível universitário aí, com evidências científicas, para que você nunca mais erre nessa questão do preparo da pele, certo? Então, no que depender de mim, amor, amanhã você vai sair assim, ó, afiadíssima, tá bom? Buenas, então a gente tem aí, tá? Para quem não se inscreveu, né? 0306, só comenta aqui embaixo que você vai receber todas as informações aí pelo seu direct, tá? Então, nós falamos aqui sobre pH dependente, concentração dependente, tempo dependente, e aí nós temos alguns camaradas, né? Porque não basta só isso, nós temos alguns camaradas aí que eles são camada dependente, ou seja, quanto mais camadas você passar aí no tecido, maior aí será a permeação, a ação dele sobre o nosso tecido, beleza? Quem que nós temos aqui nessa categoria? O Ata, Gessner e o nosso ácido salicílico aí também, certo? Então, se você passar uma camada do ácido salicílico, você vai ter um tipo de ação sobre o tecido. Se você passar duas camadas, você vai ter um outro tipo de ação, um outro tipo de permeabilidade, penetração no tecido. 3 camadas, a mesma coisa. O Gessner, a mesma coisa. Então, aqui, conforme você aumenta o nível aí, né, as camadas que você usa desse ácido, maior será a penetração ou a ação dele aí sobre o tecido. Preciso, Grazi, toda vez que eu estou, meus cabelinhos arrepiados, daqui a pouco, essa semana eu falei, essa semana eu não vou usar spray, né, mas não, mentira, amanhã eu já tenho que usar spray no meu cabelinho. Olha isso, gente, parece a louca. Não, calma, pera, entendeu? Preciso, toda vez que eu estou utilizando aí o ácido salicílico, estar utilizando ele com camadas? Não, gente, eu raramente, eu vou passar algumas. Na quinta-feira eu vou trazer para vocês algumas combinatividades de blends de peelings aí, onde a gente faz essa sobreposição, né, dos peelings para vocês aprenderem, para vocês treinarem a mão aí de vocês também, certo? Mas ele não precisa, certo? Inclusive, isso é uma coisa que eu falo muito, né? No nosso outro café, teve uma colega que perguntou o seguinte aqui, peraí.
No nosso outro café, teve uma colega que perguntou o seguinte: ácido salicílico a 0,5, ácido salicílico a 0,5, num pH 4,5, se eu não me engano era 4, 4,5, para um peeling para uma pele acneica. Gente, o ácido salicílico a uma concentração de 0,5 num pH 4, 4,5 não está fazendo nem cócegas num efeito de peeling, entende? Isso é o tipo de concentração que você trabalha a nível home care, né? Estrategicamente, daqui a pouco um secativo pontual, enfim, né? Mas a nível home care. Então, essa questão da concentração, o ácido salicílico ali, ele é tempo dependente, camada dependente, mas eu também enquadro ele e enquadro quase todos os outros nessa questão da concentração. Porque se você errar ali na concentração, você não vai estar entregando para o tecido o que ele precisa daquele componente, entende? Então aqui você também precisa trabalhar com as concentrações adequadas. Parece um bicho de 7 cabeças, mas gente, isso tudo vocês... E aí aqui, né, mais uma vez eu falo muito isso. Quem trabalha com pele, quem trabalha com cosmetologia, principalmente peeling químico, jamais pode ter preguiça. Isso é uma coisa que a gente não pode ter, é preguiça. Vem com, né? E outra coisa que vocês não esperem de mim na semana dos peelings químicos aqui, assim, eu vou entregar muita coisa para vocês de protocolo, formulações, conceitos, tabelas, muita coisa, entendeu? Mas não fiquem esperando lá um raciocínio óbvio, uma coisa lógica, porque isso não é uma matemática precisa, gente. Aqui tem que saber avaliar o paciente, tem que saber avaliar o paciente, tem que saber avaliar a pele e tem que saber escolher os peelings aí. Não é um método, né? Não espere, vou receber um método lá. Não, não vai. Aqui você vai receber conhecimento, tá bom? Claro, é óbvio que eu vou passar para vocês muita coisa de princípios ativos, formulações prontas aí, mas a linha de raciocínio para com a sua paciente do que você está aplicando, isso quem tem que determinar é você. Cada pele se comporta de uma forma, não é uma matemática precisa, entende? A gente vai falar muito sobre isso na nossa semana lá, certo? Então, buenas, tem que saber determinar aí, obviamente, a concentração para que você tenha também uma ação adequada dele sobre o tecido aí, beleza? O que mais que nós colocamos aqui, né? Então, a gente tem ali, ó, pH dependente, concentração dependente, tempo dependente e camada dependente aí também, certo? Por que é importante que vocês entendam sobre isso e por que nós vamos falar muito sobre isso na nossa semana dos peelings químicos aí? E primeiro de tudo, né? Porque isso aqui, gente, o conhecimento que eu vou passar para vocês nessa semana de forma gratuita, e por isso que eu digo que vocês nunca mais vão esquecer de mim, vai te libertar. Juro por Deus, você nunca mais vai comprar qualquer tipo de curso que esteja te ensinando um método fechado, um passo a passo, um negócio totalmente engessado. Sabe por quê? Porque você entendeu o conceito, porque você entendeu o princípio básico da coisa. E aí ninguém mais te prende, entendeu? Você vai buscar, obviamente, cursos que vão te especializar, que vão ali te profissionalizar, especializar, melhorar as suas técnicas específicas, mas não especificamente que vão te colocar dentro de uma caixinha, porque eu estou te tirando dessa caixinha, tá? Esses fatores, eles são importantes porque eles vão determinar tudo na sua prática clínica. Tudo é sobre a classificação aí dos ácidos de acordo com essas características. Então, hidrossolúvel, lipossolúvel, poder de vasodilatação, pH dependente, concentração dependente, tempo dependente. Isso aqui determina a sua prática clínica. Não é um bicho de 7 cabeças. Você tá falando sobre a preguiça, né? Ficha técnica. Gente, ficha técnica. Você não pode ter preguiça. Você vai lá e vai digitar o seguinte, ó, ácido salicílico /PDF. Mas eles não trazem completo. Não trazem. É por isso que você tem que pegar várias fichas de diferentes lugares ali para comparar, entende? Mas você tá trabalhando com um peeling químico. E aí, quando a gente trabalha com peeling químico, são outros 500, né? A gente precisa realmente estarmos atentos ali ao que estamos aplicando na pele do paciente. Mas tudo isso traz na ficha técnica do princípio ativo. Claro que nós organizamos para vocês de uma forma muito mais didática, muito mais prática, inclusive comparando, né, os tipos de ácidos ali com as forças dele para você ter isso de uma forma muito mais fácil e didática para sua prática clínica. Mas eles trazem lá, ó, de 0,5
sei lá, 2% a nível home care, até 10% num peeling, de 20% num peeling médio, e assim ele vai. Ele já te traz essas concentrações ali, entende? O que você precisa saber é, obviamente, o que nós vamos passar para você a partir de amanhã, sobre analisar aí, principalmente, espessura e irregularidades aí desse tecido, nível de sensibilidade, reatividade desse tecido. Então, Grazi, quer dizer que eu recebi uma pele aqui sensível, reativa. Não posso fazer um peeling numa primeira sessão? Claro que pode, tem muitos que a gente pode utilizar, né? Gluconlactona, ácido lático, ácido lactobiônico aí, a gluco e o ácido lactobiônico principalmente, né, que tem um peso molecular maior, são polidroxiácidos aí, aumentam muito o nível de hidratação, umectação ali daquele tecido. Então a gente não manda a paciente para casa com um abraço e um beijo aí, né? A gente consegue preparar esse tecido mesmo que ele seja uma pele sensível e reativa, entende? Agora, o que a gente não pode fazer e o que eu sempre falei para vocês aqui desde lá há muitos anos, né, do nosso Fórmula Home Care, e eu sempre falei isso para vocês, tem peles que elas não estão devidamente preparadas para receber um procedimento estético mais intenso, como uma limpeza de pele, por exemplo, como um microagulhamento, como um peeling mais intenso. Mas esse preparo da pele, né, para receber esses procedimentos, ele é feito majoritariamente aí por agentes peelings. Só que a gente precisa saber escolher dentro dessa gama aqui os peelings mais recomendados e menos agressivos para fazer esse preparo da pele. E a gente vai estender esse tratamento também para o skincare da paciente, entende? Então a gente pode trabalhar ali, quando a gente está falando sobre o preparo da pele, a gente fala muito sobre nivelar o tecido, né, para quando for aplicar o peeling ter essa permeação mais homogênea no tecido, certo? A gente precisa trabalhar isso a nível home care também, entende? Então a gente vai trabalhar ali, eu vou indicar um peeling para paciente aplicar em casa, sei lá, de um ácido pirúvico, por exemplo. Claro que não, né? A gente vai fazer o quê? Trabalhar com renovadores suaves, né, no skincare dela. A gente vai falar sobre isso amanhã, sobre princípios ativos, o que você pode recomendar, quais que você pode recomendar, nós vamos falar amanhã, tá? Tanto para uso em consultório quanto para home care aí também, beleza? E aí, o que acontece? Grazi, recebi uma paciente aqui, não conheço a pele dessa paciente, nunca apliquei peeling na pele dessa paciente. Ela não tem um skincare personalizado, ela não tem uma rotina skincare adequada que ela siga, né? E ela tem a pele aqui já um pouco sensibilizada, tá com acne, já tá com melasma. Sabe aquele combo completo que a gente recebe? Acne, melasma, sensibilidade na mesma pele, que é o clássico combo completo. O que você vai fazer aqui? Você vai trabalhar com o ácido, com o peeling mais seguro que você tem em consultório. Você jamais, numa primeira sessão, e é por isso que eu falo para vocês, né, como desenvolver protocolos de peelings com risco zero de intercorrência. A nossa carreira, gente, é a coisa, pelo menos a minha né, não sei a de vocês para vocês, mas a minha carreira é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, né? Pelo meu lado profissional, obviamente, né? É a coisa mais preciosa que eu tenho aí. Qualquer coisa que possa, em algum momento, colocar em risco a minha carreira e tudo que eu construí até aqui, eu repenso 10 vezes antes de fazer. O nosso nome, gente, a nossa carreira, a gente leva uma vida inteira, muitas vezes, para construir. Basta um erro para você jogar tudo isso fora, certo? Então, se você recebeu uma pele com esse combo completo, acne, melasma, sensibilidade e reatividade, você vai chegar ali aplicando um peeling de ácido salicílico a 20% na pele dessa mulher? Claro que não, claro que não. O ácido salicílico, ele é bom para acne, é bom para oleosidade? Sim, mas a gente não tem só uma pele acneica, a gente tem aqui uma pele sensibilizada, reativa e uma pele que você não conhece, uma pele que você nunca trabalhou. Então, o que você vai fazer ali? Você vai aplicar o seu peeling, o seu agente peeling, o mais seguro que você tem, aquele que vai te trazer o resultado mais previsível possível. Aqui a gente fala sobre previsibilidade, né? Mas não é uma matemática precisa, porque a gente está lidando com um organismo vivo, né? Uma pele é um organismo vivo, cada pele vai responder de um jeito, mas quando você domina os peelings, domina as características deles ali, você vai conseguir identificar e você vai conseguir prever, mesmo que minimamente, qual é o resultado que aquele agente peeling vai te entregar naquela pele. Então, recebeu uma pele que você não conhece, que você não domina, é a primeira vez que você está sentando a mão ali naquela pele,
Gente, cautela, cuidado. Escolhe aí o seu peeling mais seguro, na concentração que você domina e no pH que você domina, o tempo que você já sabe que, tipo assim, não tem como dar errado. Isso é o risco zero de intercorrência. Grande parte das intercorrências acontecem aí no nosso mercado, primeiro de tudo, as pessoas querendo inventar moda. Ah, meu Deus do céu, o que a gente mais vê. As pessoas querendo inventar moda. Primeiro de tudo, em formulação, então fazem umas formulações absurdas, sem pé nem cabeça, um peeling não é compatível com o outro ali naquela pele, colocam umas concentrações absurdas, num pH absurdo e já saem aplicando isso em forma de método, em forma para todo mundo. Então, o mesmo peeling que é para mim, né, que tem um fototipo, eu digo, né, que eu sou um fototipo -3, de tão branquela que eu sou um fototipo claro, tenho efélides, né, tem uma pele de certa forma sensibilizada, né, porque eu tomo banho quente sim, tenho a pele já um pouco mais desidratada aí também, tenho disfunção na tireoide, então uma coisa leva a outra, enfim. O mesmo peeling para mim vai aplicar no Silvio, fototipo alto, uma pele muito mais espessa. O mesmo peeling vai aplicar na minha avó, uma criatura lá de quase 80 anos, com uma pele super fininha. Então, consegue entender que não tem como dar certo isso? Não tem como dar certo isso. E é por isso que dá tanta coisa errada no nosso mercado. Primeiro de tudo, as pessoas não respeitam a fisiologia, não sabem nem o que estão fazendo ali no tecido cutâneo, né? A gente vai falar muito sobre isso, gente. Vocês não vão errar. A partir de amanhã, vocês nunca mais vão errar nisso, tá bom? E querem inventar moda nas formulações ali. Então, começa no passinho, né? Começa no passinho. A gente vai estar falando com várias profissionais. Eu olhei muito as pesquisas de vocês aí. Nós tivemos lá mais de 6.000 respostas na nossa pesquisa para vocês verem o tamanho do exército que a gente está levantando nessa história dos peelings aí. Eu li cada uma das respostas de vocês. Então, nós temos profissionais aí que já trabalham com peelings, né? Que querem esse evento, que buscam esse evento para aperfeiçoar as técnicas ali, né? Pegar mais alguns macetes, principalmente dos blends de peelings ali. Mas nós temos profissionais que nunca trabalharam com peelings, que não têm aí a prática dos peelings. Então, a gente vai de 0 a 100, tá bom? A gente vai iniciar, ó, juntinhas lá e a gente vai ir evoluindo durante toda a nossa semana juntas. Então, mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre peelings químicos, vamos juntas que você vai sair sabendo fazer, beleza? E para quem já sabe, vamos juntos aperfeiçoar essa técnica aí, principalmente. Eu falo isso para minha equipe, né? Quando a gente começou com essa... A gente começou, não, foram as alunas aí, né? As alunas do curso Fórmula Home Care falando que elas queriam, né, um curso sobre peelings e tal. Eu falei assim, meu Deus, eu não aguento mais de tanto trabalho. E aí eu falei pra minha equipe, né, eu disse, olha, se a gente for entrar nesse mercado, eu acredito que o grande, né, diferencial que elas estejam buscando através de nós é realmente a nossa base sobre fisiologia e sobre cosmetologia, principalmente de pós-imediato e pós-tardio. Porque peelings em si, gente, vocês vão dar um Google aí, de verdade, tô falando pra você, tá? Você vai dar um Google aí, você encontra sobre ácido salicílico, sobre o ácido retinóico, isso não é ninguém aqui tá inventando a roda, tá? Agora, o que eu acho, que eu tenho certeza que vocês estão buscando, e a gente confirmou isso através das pesquisas, é realmente esse conhecimento aprofundado sobre fisiologia, sobre preparo desse tecido para receber uma aplicação de peeling e principalmente, eu acho que o que mais vocês estão buscando comigo, através de mim, é realmente o pós-imediato e o pós-tardio. Porque aqui a gente deita e rola aí com a nossa cosmetologia personalizada, certo? E claro, eu vi muito nas pesquisas também vocês pedindo ali sobre os blends de peelings, né? Porque eu já trabalho com isso há muito tempo, principalmente trabalhando aí com as máscaras de manutenção. As máscaras de manutenção, sem dúvida nenhuma, é um dos meus grandes diferenciais e um dos meus grandes segredos também, né? Algumas alunas minhas aí já têm acesso a esse tipo de conteúdo também, mas sem dúvida nenhuma é isso que vocês buscam através de mim, né? Eu acredito, né? Até que vocês estão aqui, vocês podem confirmar, mas a gente viu isso muito forte nas pesquisas aí de vocês, beleza? Então a gente vai conectar muito essa questão da fisiologia junto com a cosmetologia e os agentes peelings, os princípios ativos. Uma coisa não existe sem a outra. Grande parte dos cursos aí, primeiro, vão moldar você a um método, né? Gente, eu vou falar muito sobre isso, mas enfim, né? O meu inimigo comum aqui, a gente precisa pegar ele, né? Mas o que acontece aqui, gente, vão pegar ali e vão te passar só o passo a passo do seu agente peeling.
Só que se você não dominar o tecido cutâneo, cara, ali na frente vai dar problema. Ali na frente você vai receber uma pele um pouco mais complexa, com mais de uma disfunção dermatológica, que é o que é a realidade do nosso consultório, gente, é a realidade do nosso consultório. Ninguém recebe, eu duvido que vocês recebam aí no consultório de vocês uma pele com uma disfunção dermatológica. Não, normalmente é aquele combo completo, maravilhoso, que a gente ama, eu amo, mas é acne, é melasma, é sensibilidade, é reatividade daquela pele, é uma dermatite, é tudo misturado. É um monte de disfunção dermatológica. E aí, se você pega o protocolo, né? O protocolinho lá, esse protocolo aqui é só para pele acneica. Cara, o que você tá fazendo com esse produto no consultório aí, entendeu? Então, primeiro de tudo, nós vamos juntas decifrar exatamente essa palavra, o que você tem em consultório, qual é o exército que você tem em mãos, para que você consiga identificar quem são os seus agentes peelings, o que eles fazem, como eles fazem. Porque muitas vezes, Grazi, mas eu não domino a questão dos produtos magistrais, né, dos produtos personalizados, as formulações e etc. Não tem problema nenhum você trabalhar com produtos industriais. A gente tem produtos industriais maravilhosos aí. Qual é a grande dificuldade? É você não saber, você não dominar o que você tem em mãos. Muitas vezes você tem um exército super qualificado, pronto para a guerra, mas você não sabe comandar esse exército. Aí o que eles vão fazer? Que nem o Silvio fala que eles vão capinar pátio ali, né? Mas é isso, você precisa dominar o que você tem em casa, né? Então eu não vou impor o meu método, o meu jeito pra vocês. Não, amor, a gente vai juntinhas aqui pra você realmente olhar pra sua bancada de trabalho e pensar assim, cara, eu não imaginava que eu tinha tudo isso dentro do consultório. Eu não imaginava que eu poderia fazer tudo isso com esses produtos que eu tenho aqui em consultório. É isso que a gente vai fazer com você. É isso que a gente vai fazer com a sua prática clínica, beleza? Bueno, fui lá para o outro lado, né, gente? Vocês veem que a minha cabeça, ela é assim mesmo, né? Vamos ver se eu não esqueci de falar nada pra vocês aqui, ó. Tá, ó. Então, vamos lá, ó. A gente tava falando sobre receber o paciente pela primeira vez aí, né? O grau de segurança. A minha cabeça, ela vai com Deus aqui. Deixa eu ver que horas são, gente. Eu não posso me atrasar. 8h17, beleza. Então aqui, o grau de segurança, né? O grau de segurança quem determina é você. Coloquei essa frase bem grande aqui para vocês não esquecerem, né? Tipo de pele, concentração, espessura, resistência desse tecido, tempo de ação dele sobre a pele, certo? Se você não conhece aquela pele, vai trabalhar numa concentração altamente segura, num pH que você domine muito e vai evoluindo aos poucos. Gente, não precisa pressa aqui não, entendeu? Não precisa pressa aqui não. Inclusive, eu vou ensinar para vocês na quinta-feira alguns blends de peelings para conquistar. Eu tenho vários segredos meus aqui que são peelings para conquistar. Não quer dizer que você vai entregar um resultado incrível na primeira sessão, mas com aquela sessão você conquistou a paciente, entendeu? Então, tem vários truques ali para vocês conquistarem a paciente numa primeira sessão aí, que não necessariamente vai entregar aquele boom de resultado, mas ela vai notar uma grande diferença aí no tecido e, consequentemente, vai favorecer para que ela tenha uma maior adesão aí ao tratamento, certo? O Silvinho colocou para vocês aqui, Peeling Experience começa amanhã, quem ainda não se inscreveu, digita 0306 aqui, tá? Nica, olha aqui, presta atenção no que eu vou te falar, tá bom? A Nica colocou aqui, ó, eu preciso aprender a tratar melasma. Nica, vai comigo, tá bom? Do dia 1 até o nosso último dia, que eu tenho certeza que de forma gratuita você vai aprender a tratar o melasma ali da sua paciente, tá? Com todos os conceitos, com tudo que eu vou te passar ali, entendeu? Você vai olhar para aquela pele e você vai saber exatamente o que você precisa fazer ali, tá? Claro, para quem quer ter acesso a outros truques, aos outros segredinhos, aí é mais aprofundado no curso, né? Mas, gratuitamente, quem já participou dos nossos eventos aí sabe que eu não inicio nada pra... Gente, eu não entro num jogo pra brincar, não, tá? Eu não entro num jogo pra ficar lá tomando chimarrão com vocês, né? Apesar de amar chimarrão, não, a gente entra pra pancadaria, tá? Então, ali, pegou uma pele que você não conhece, o que você vai fazer lá? Trabalhar numa concentração segura, num pH seguro, com um tempo de ação sobre esse tecido, um tempo que você domine. Cara, se você sabe que esse peeling pode ficar na pele ali de 10 a 15 minutos, até 20 minutos, você vai deixar uma primeira sessão 20 minutos? Claro que não, você não conhece aquela pele. Então, você vai trabalhar ali na faixa de 10 minutos, que é o mínimo recomendado.
Bom, conheci a pele, não teve eritema, suportou super bem. Beleza, na próxima sessão você aumenta ali 5 minutos, vai de 10, 15, 20, vai subindo, né? A cada sessão aí. Se você daqui a pouco pega uma pele que você não... Gente, aí aqui é outro ponto, né? A gente vai falar muito sobre isso, né? As pessoas fazendo arte aí em peles jovens, certo? As pessoas acham que porque tem 35 mais aí, já precisam estar fazendo fenol, tá aí o escambau no rosto. Gente, pelo amor de Deus. Nós estamos falando aqui de peles que ainda tem uma boa produção, pode não ter, obviamente, uma produção de colágeno comparado a uma menina de 25, 20 anos, isso é óbvio, né? Nós já estamos na faixa dos 30, a gente já tem uma queda nessa produção de colágeno, mas nós ainda estamos falando de um tecido que não precisa de grandes estímulos para que ele consiga entregar uma boa recuperação, uma boa produção ali de colágeno, certo? O que mais nós vemos aí no nosso mercado, e eu recebo muita intercorrência, gente, eu vou compartilhar isso com vocês durante a nossa semana ali, porque assim, não dá. O que acontece? As pessoas pegam peles jovens, de 35 mais, até 40 anos aí fazendo arte na pele das pessoas, tocam um ácido super forte ali, não controlam nem o pós-imediato, que dirá o tardio, né? Vão lá, indicam um cicaplast, uma água termal e acham que estão arrasando ali naquele pós-tardio. O que acontece, né? Aquela pele, eu costumo dizer isso, né? O nosso melanócito, gente, pensa numa vizinha futriqueira, sabe? Pensa numa vizinha encrenqueira, futriqueira, chata para um caramba. Esse é o nosso melanócito. Não existe célula mais chata e encrenqueira que o melanócito na nossa pele. Quando você gera uma agressão, qualquer, mínima que seja, nós temos aí ao entorno dessa membrana, né? Nós temos mais de 20 tipos de receptores para tudo que vocês imaginarem, para fatores hormonais, inflamatórios, estresse, para tudo que vocês imaginarem, o melanócito ele vai responder. Aí as pessoas geram um estresse intenso numa pele jovem que não precisava daquilo ali, entendeu? A primeira célula a responder é a vizinha futriqueira. É a primeira. Você não dá? Não é assim quando existe uma briga, uma confusão, a vizinha futriqueira não é a primeira a tá na janela. Esse é o nosso melanócito. Você gritou um pouquinho mais alto, a velha futriqueira tá na janela. E aí o que acontece? A pessoa não repara, nem o pós-imediato que dirá o tardio. E aí o que acontece? Efeito rebote. Aí você, efeito rebote não existe, amor. É o que a gente mais recebe em consultório. Você vem me dizer que não existe. Claro que existe. Hipercromia pós-inflamatória é a coisa que a gente mais recebe em consultório. Por quê? Por quê? Que diacho? Não houve, primeiro de tudo, houve uma agressão muito intensa, muito mais do que o tecido precisava, necessitava, e não teve ali uma reparação nem de pós-imediato e muito menos de pós-tardio. Aí você vem me dizer que você gerou uma inflamação intensa, que houve ali uma descamação. Quando acontece um processo descamativo, você atuou na epiderme viável, em célula viva daquele tecido. Aí você vem me dizer que o cicaplastão aí, que eu amo, adoro o cicaplast, mas não para isso, né? Aí você vem me dizer que o cicaplast tá dando conta de todo o estrago que você fez dentro do tecido, você tá de sacanagem comigo. Inacreditável, tá? Então aqui eu acho que vocês puderam entender para onde que a gente vai levar a nossa semana dos peelings químicos aí, tá? Para que de fato você não erre, para que de fato você... Olha aqui, a Joyce. Gente, a Grazi entrega tudo mesmo, sendo gratuito. Então aproveitem porque será de muito conhecimento. É isso, entendeu? É para vocês não errarem. Eu acredito muito, gente, na construção de uma área. Eu vim da área da estética, eu sou esteticista e eu falo isso com muito orgulho, porque eu sou quase farmacêutica aí, tá bom, meus amores? Falta muito pouco, mas eu falei isso na minha última palestra, né? Eu falei assim, cara, eu vou seguir subindo no palco e eu vou seguir falando que eu sou esteticista, porque eu vim de uma área que as pessoas julgavam muito, né? As pessoas até menosprezavam de certa forma. E eu sempre disse, cara, eu vou, através do conhecimento, eu vou levantar um exército, eu vou valorizar muito esse mercado. Porque se tem uma coisa que a gente sabe, a gente entende sim sobre pele, a gente entende sim sobre tecido cutâneo, sobre fisiologia, sobre cosmetologia, certo? E a gente precisa mostrar, né, impor respeito aí através do conhecimento. Então eu sempre acreditei que o conhecimento ele abre portas, que o conhecimento é o que vai valorizar uma área, que o conhecimento é o que vai te trazer o diferencial competitivo para o seu negócio, que é o diferencial, que é o conhecimento que te abre portas.
Eu não acredito em nada engessado, nunca consegui, inclusive eu sempre tive muita dificuldade, gente, de trabalhar em grandes empresas, porque eu nunca consegui seguir regras. Eu tenho esse é um meu grande defeito, a minha equipe sabe muito disso. Eu odeio seguir regras, eu odeio, sabe, coisas completamente engessadas. Ai, tem que ser assim. Não, mas por que tem que ser assim? Eu sempre fui aquela pessoa muito chata de questionar tudo. Tá, mas por que tem que ser assim? Não pode ser assado? Mas por quê? Quem é que falou? Aonde que tá? Eu sou assim, sabe? Então eu tenho muita dificuldade dessa coisa do passo a passo, do método, gente, não, entendeu? Eu acredito que não é assim que a gente vai valorizar uma área. A gente valoriza uma área, a gente desperta as profissionais juntas, né, através do conhecimento. Não adianta só eu, né, falar uma coisa. Juntas, a gente tem que valorizar esse mercado e é sempre através do conhecimento. Foi assim com Fórmula Home Care, né? Se a gente pegar a nossa área há 5, 6 anos atrás, quem é que falava sobre consulta de saúde estética? Que dirá cobrar consulta de saúde estética? Era a maior loucura que a gente via na nossa área. E eu sempre falei, olha, sozinha eu não vou conseguir. Agora, juntas, a gente vai valorizar esse mercado. Agora tá aí as meninas cobrando R$ 600 uma consulta de saúde estética. Amor, é isso, entende? Então, a gente vai mais uma vez mexer nesse mercado. E dessa vez nós estamos mexendo no mercado dos peelings químicos aí. Desculpa os colegas, né, amados aí que trabalham com métodos, mas a gente vai bagunçar um pouquinho esse mercado agora, tá? Amores, quem ainda não se inscreveu no nosso evento de peelings químicos aí, digita 0306 aqui para você se inscrever gratuitamente. E receber, inclusive hoje eu vou liberar mais um presente lá para os grupos de WhatsApp, tá? Um presentaço aí para vocês. Inclusive eu vi as meninas imprimindo o primeiro e-book que eu mandei, né? Um e-book com mais de 40 páginas aí, peelings de A a Z. Preparei com muito carinho aquele material já para vocês irem aí se aperfeiçoando, né? Vi meninas que mandaram encadernar. Como é que se diz, gente? Mandaram imprimir em forma de e-book, de caderno, lá ficou lindo. Fizeram uma capa super bonita lá. Então hoje vai ser liberado mais um presente para vocês, tá bom? Estarei esperando vocês assim com o coração super aberto para a gente fazer uma semana linda aí de muita troca de conhecimento, baseado aí em evidências científicas, né, para vocês, porque eu sei que vocês gostam. E eu espero vocês, tá? Com todo o carinho do mundo, com muitos presentes aí, muitas surpresas, muitas, mas muitas novidades. É importante que vocês estejam dentro dos grupos de WhatsApp. É somente através dos grupos de WhatsApp que nós enviamos as informações. Confiem somente e apenas nos administradores dos grupos de WhatsApp, certo? Desconfiem de qualquer pessoa que chamar vocês aí oferecendo qualquer coisa com preços mirabolantes. Nós não estamos vendendo agora absolutamente nada, tá bom? A gente só quer que você se inscreva gratuitamente no evento e esteja comigo pontualmente amanhã a partir das 20 horas aí, beleza? Amores da minha vida, entregue aqui para vocês classificação dos ácidos aí com as principais características. Espero você amanhã, que você tenha aí uma segunda-feira abençoada, que essa semana seja uma semana abençoada e grandiosa para todos nós. Que Deus aí, os bons anjos, coloquem a mão aí sobre os nossos negócios, sobre todos os nossos equipamentos, sobre a nossa internet, sobre todas as nossas conexões aí, para que nós consigamos estar fornecendo e compartilhando com você aí o melhor da nossa área, todas juntinhas, com aquela energia espetacular que vocês merecem muito, tá bom? Que seja uma semana, então, mais uma vez abençoada e eu espero vocês. Eu vou estar esperando todas vocês amanhã às 20 horas, tá bom? Beijo, até mais!